Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana, o teu nome é planta que chora e constrói tua história dotada de encanto. Foste Abrantes, Montenegro e a Vila do Espírito Santo. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida. Sob o sol és a mais soberana. Salve, salve família! Estamos iniciando mais um episódio do Camaçari Pode Mais. Eu sou Antônio Alaí e hoje eu vou conversar com Enoque Norberto, que já está aqui do meu lado, pronto para bater um papo com a gente. Mas antes, eu já quero pedir a você que está em casa que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não segue a gente nas redes sociais, siga porque isso é de graça e vai nos ajudar a manter esse trabalho. Vai dar força, vai dar aquela moral para a gente aí e a gente vai ficar muito feliz daqui. Tudo bem, Enoque? Tudo bom, Antônio aí. Tudo Inicialmente, jóia. eu gostaria de parabenizar você pela iniciativa. Camaçari é uma cidade riquíssima, belíssima e precisa de iniciativas como a sua, né, que tira o véu da cidade, né, que revela o município a tanta gente que mora aqui, que também, pelo mundo, pessoas que já viram falar, já estiveram aqui e, de repente, curiando lá vai Camaçari e tal. E aí encontra esse trabalho seu que é bacana, muito bom. Bacana, bacana. Sabe que quando eu pensei, né, em fazer esse podcast, eu fiquei imaginando, será que a galera vai querer vir? Será que eu vou conseguir encontrar gente para querer bater esse papo aqui? Mas tudo está dando certo e a gente encontrou pessoas assim como vocês. E desde já eu quero te agradecer, né, por estar aqui, dizer que você sinta-se à vontade, né? E você que é um cara assim, você é compositor, você é cantor, multi-instrumentista, né? E ainda é animador de tour. Geralmente, essas pessoas bem inteligentes assim são pessoas desorganizadas, né? Eu, por exemplo, eu não sou tão inteligente, mas eu sou um cabra bem desorganizado. Aqui, ó, vocês estão vendo essa arrumação, mas a tralha tá toda aqui do outro lado, ó. Daqui até o final eu vou mostrar para vocês aí que tá em casa. Mas me diga uma coisa, tu é um cara organizado, tu se acha organizado? De vez em quando necessário, né? Às vezes não vejo necessidade de estar me arrumando demais, aí deixo para lá, não sigo assim não sou tão tedesco, né? Nessas ações de organização, não. Eu tive na Suíça uma vez e fiquei horrorizado com a organização de lá. Nossa, o pessoal é muito organizado. Eu deixei de olhar a mala no aeroporto de Zurique assim por um minuto, aí teve uma pessoa que me repreendeu lá, olha, presta atenção na sua mala, né? São assim extremamente organizados e às vezes são chatos nesse sentido, né? Lá eu até me deparei com uma frase muito curiosa, né? A Europa é bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Que massa, velho. Agora me diz aí, hoje você faz o quê? Atualmente eu tenho não só a oportunidade, mas o privilégio de estar com um grupo de idosos no Conviver, Centro de Convivência da Pessoa Idosa, né, que é um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social de Camaçari, da Prefeitura. E lá os idosos têm uma turma que vem de manhã, outra de tarde, e lá a gente compartilha músicas do tempo de Dom Pedro II. E rola o que nessas músicas de Dom Pedro II? O que é que rola? Na verdade, eu exagerei, né? Dom Pedro II. Eu digo lá para os idosos que eu jogava bola de gude com Dom Pedro II. Mas músicas de Cascatinhana, daquele tempo ali, 1930, do tempo do rádio, né? Porque a tecnologia foi avançando. Mas o rádio hoje está voltando com tudo aí, né? Até a radiola antigamente Até que tinha radiola, sido jogada é no verdade. lixo, né? Estão ressuscitando aí tanta coisa boa.
E tem algumas músicas hoje em dia que são muito vulgar, então as pessoas estão recorrendo ao que foi escrito ali na Jovem Guarda, da Jovem Guarda para trás, que tinha uma certa preocupação com a letra das músicas, né? Sim. Nós compositores, alguns, não todos, né, mas ainda tem essa preocupação. Eu vou escrever sobre isso, né, fazer uma música utilizando mais ou menos nessa linha. Então, antigamente eles eram muito comedidos e veio a época da censura também, né, que trouxe até, eu acho que algumas coisas meio de duplo sentido, por alguns também quererem burlar a censura, né? Sim. Mas a história da música brasileira ela é muito curiosa. Você viveu essa época da censura? Era criança ainda, né? Ainda era criança, Mas eu, por conta do ofício, né, me deparei com a história da primeira gravadora de discos aqui no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, as Casas Edison. Era de um austríaco. Ele colocou esse nome em homenagem a Thomas Edison, que criou o gramofone. E aí começaram aqueles discos de carnaúba, de cera de carnaúba, né? Depois veio o long play. E aí hoje em dia quase não existe mais isso, né? Tudo em plataformas. Acabou. Até o pendrive que as pessoas... que é o mais recente, né? O CD já... CD parece que era do século passado. CD já... Eu quase não alcancei. Agora você também é compositor, né? O que você faz para compor? Antigamente eu levava. Tem gente que bebe umas cachaças. Toma umas, né? Falando nisso, eu beber uma aguinha aqui. Outros vão para um retiro. Você faz o quê? Qual é a sua técnica? Na verdade, antigamente eu compunha, até hoje mesmo, quando a gente é aguilhoado, né? Quando a gente tem como tarefa. Às vezes a gente não quer compor, mas alguém diz assim, você deveria fazer uma música assim, assado. Como, por exemplo, atualmente eu percebi que não tinha muito músicas para crianças de 2 a 4 anos. Tem as mesmas músicas que existem por aí, algumas cantigas de roda que são utilizadas, mas especificamente para criança de 2 a 4 anos, a gente quase não vê. Então eu comecei a desenvolver músicas preocupado nessa idade, né? Músicas para essa turminha. Se a gente for observar as músicas, as cantigas de roda, são meio estranhas, tipo Atirei o Pau no Gato. A pessoa coisa violenta, Atirei o Pau no Gato. Rapaz. O Cravo Brigou com a Rosa. Terezinha de uma queda. Parece um filme de terror. É brincadeira. Mas assim, a gente conseguiu passar por tudo isso na infância, por todas essas músicas, e estamos aí, né? Porém, hoje em dia, foi se apimentando outras coisas que não se encaixam bem nem com isso de antigamente e nem com nada que vá mostrar a criança ela como ela mesma, né? Na sua vida, no seu tempo. Falar da criança no tempo dela. Então eu acabei tendo essa preocupação. Aí comecei fazendo uma música sobre o dentinho da criança, o dente mole, né? Sim. Que é nessa fase aí de 1 ano e meio para 4 anos que a criança vai trocando os dentinhos. 1 ano e meio tá muito cedo, não tá não? Será? 1 ano e meio? Tem 1 ano e meio a criança começou a nascer os dentes. É mesmo, tem razão. 1 ano e meio é a fase de nascimento. Ainda tá formando. Começa a trocar por volta dos 5 anos, por aí, né? Por aí. 5, 6 anos. Estranho. Não, 6 anos já tá no meio ali Já trocou uns três dentes. Obrigado por lembrar, porque eu ia pensando que era mais cedo isso. Tem muito tempo, né? Tem quantos filhos, Nock? Eu tenho 3 filhos. Fiquei sabendo que recentemente você fez aí um tour aí pelo Nordeste aí com seus filhos, apresentando os pontos turísticos e os pontos culturais, né? Os locais culturais, né? Para seus filhos. Eu tive a oportunidade de passear com as meninas, né?
Eu tinha ido com menina, os meus filhos são o Miguel, que é o mais velho, tem 10 anos atualmente, a Mariana, 8, e a Milena, 6. Aí em setembro, o Miguel foi com a gente para Paulo Afonso, que a gente está fazendo um roteiro da Foz até a Nascente. Então, o primeiro passeio foi para Penedo e aquela região ali da Foz, do Rio. Depois descemos para Piranhas. E setembro, no final de setembro, depois do aniversário de Camaçari, 28 de setembro, justamente na noite, nós viajamos para Paulo Afonso. E agora, eu acho que o próximo será aquela região ali de Petrolina, Juazeiro, que tem uma rota do vinho, que é muito interessante também, um roteiro. Agora você falou aí do aniversário de Camaçari, né? Você não é aqui da cidade, mas é um cara que é muito importante para a cidade de Camaçari, porque é o compositor do hino daqui de Camaçari. Você é de onde mesmo? Como foi que aconteceu essa sua vinda aqui para Camaçari? Eu cheguei em Camaçari em 79. Camaçari cresceu muito de lá para cá, não tinha alguns bairros, né? Sim. Camaçari não tinha aquela região ali do Verde Horizonte, Camaçari deu um Parque boom Verde. de crescimento nos anos 2000, né? Até então, havia um crescimento, mas era meio tímido. Isso. Do ano 2000 para cá. O que me trouxe aqui, primeiro, meu pai veio trabalhar no polo petroquímico e em 79 ele trouxe a turma. Depois de uns 3 anos já aqui, já se estabilizando, ele trouxe os filhos. Você chegou Somos aqui... 8, eu sou o segundo. Você chegou aqui com quantos anos? Eu cheguei em 79, eu tinha acho que uns 15, 16 anos por aí. Ah, tá. Já chegou formado. Já. Lá eu já tinha uma certa, como é que eu diria, introdução à música, né? Eu estava numa filarmônica lá chamada 15 de Novembro, lá na cidade do Cabo Santo Agostinho. E aí quando eu cheguei aqui em Camaçari não tinha... Não tinha filarmônica. Filarmônica. Eu cheguei a montar uma escola aqui com um parceiro em 92, no ano que Camaçari criou uma filarmônica. Então eu cheguei em 79 e até 92 a minha relação com a música era muito autodidata. Eu tinha saído da filarmônica lá para vir para cá na época e não perdi o gosto pela música, né? Continuei de forma autodidata fazendo os estudos de música. Até em 96 entrar na UFBA para fazer licenciatura em música. E aí você concluiu a faculdade? Em 2000. E continuou dando aula aqui na cidade? Aí a partir do ano... em 92 eu montei a escola, já dava aula, mas não tinha uma formação acadêmica de graduação, né? Sim. Eu tinha uma formação de filarmônica. E a partir de 96, prestei vestibular em 95, aí cursei a UFBA de 96 a 2000. Mas fiquei lá até 2001. Eu queria fazer algumas matérias fora do currículo e aí, a partir daí, eu comecei voltei a Camaçari trabalhando num coral de pequenos cantores, que uma empresa do Polo montou. Em 2002 veio o concurso do hino. E me conte aí, como é que foi esse concurso? Você já tinha essa música composta ou você compôs a partir do edital? Foi. Eu não tinha música, não pensava em fazer a música. Aí me deparei com o edital. Geralmente você precisa de uma razão, de um motivo para compor, né? E depois fiz duas músicas e uma delas foi escolhida para ser o hino de Camaçari. Agora eu acho interessante que o hino de Camaçari ele vai passando por todas as regiões aqui do município, né? Os distritos, né? Você fez um levantamento disso ou você já tinha esse know-how e aplicou apenas ali para compor a música? Eu tive amigos que falavam, até um deles é falecido, Zé Rosalvo, que trabalhou muito tempo, era um grande músico,
seu Zé Rosalvo me falava de uma Camaçari do tempo do trem, do tempo daquelas pessoas do balneário, Camaçari, que trazia pessoas no trem para tomar banho no Rio Camaçari. Então, ele me falava muito dessa Camaçari. E eu gostava muito, não tinha muito transporte para a orla, eu ia de bicicleta. Era um ônibus de manhã e voltava de tarde, então muita gente descia essa cascaleira de bicicleta para Jauá, para Arembepe, às vezes, né? Então eu gostava muito, apreciava muito a beleza do caminho. Não existia ainda aquela Parque das Mangabas, Parque Real Serra Verde. Existia Machadinho ali de forma bem tímida, muito pequenininha, que foi se desenvolvendo, né? Tinha um jorro ali também no caminho. Muita gente que ia de O bicicleta. jorro era de águas termais? O jorro, uma temperatura agradável da água. Mas aí eu achava que Camaçari uma cidade muito atraente, né? Uhum. Eu também achava, quer dizer, ainda acho. Quando eu tive aqui a primeira vez, tenho que vir morar nessa cidade. Legal. Era uma cidade que tinha um encanto por causa da questão do polo, mas hoje o polo também está meio caidinho, né? Agora está tentando se recuperar. O curioso, na minha visão atual também, né? É uma visão bem particular. É que Camaçari agora está declinando também os olhos para seus distritos e como é que eu diria assim, sua zona rural. E Camaçari também tem, na sua zona rural mesmo, tem uma cultura que ainda insiste em manter-se. Aqui tem, por exemplo, um ativo. quilombo, né? Tem. Cordoaria, A Cajazeiras, aquela região ali. É uma região de... Uma região quilombola muito... Com uma cultura muito Com a rica, comunidade, né? é uma comunidade que mantém ainda muita tradição. Tradição, verdade. Parafuso mesmo, para mim, também tinha uns resquícios de quilombo lá. E muita gente que mantinha viva as suas tradições culturais. Eu cheguei a conhecer em Vila de Abrantes, Deus convidou para dançar o boi lá em cima, o boi bonito de Abrantes, que tinha o mestre Sardinha. Ele era sapateiro de profissão, mas de coração ele era sambador. Puxava samba, fazia a brincadeira dele. Era uma pessoa que mantinha isso. Então, aqui em Parafuso tinha o mestre Miro, que também se juntou à Sardinha nesse panteão de mestres da cultura no outro plano, né? Então, Camaçari ainda tem, e agora está tendo mais visibilidade com o declínio do polo petroquímico. Quando muita gente, quando vinha amigos de fora, iam passear pelo polo. Não iam nas comunidades onde tem as suas tradições culturais ainda vivas, né? Então, eu cheguei a conhecer, quando estava com saúde, ele teve um AVC, teve um problema, né? Em Barra de Pujuca, tinha um Guará, um Zé de Vale, que é uma tradição também muito interessante, e tem um terno de samba, que é o Espermacete, até hoje, com a mestra Nildes. Guará, me explica aí o que... Nunca ouvi falar. Guará, eu só lembro do Lobo Guará. É o Lobo Guará, né? É mesmo. Zé de Vale... Assim, Zé de Vale... Era um Zé que morava no Vale? Como é isso não, aí? Foi bom você perguntar, né? Pois é, o Zé de Vale é interessante. É um samba, porém, dentro do samba tem toda uma história, né? Que o filho de uma grande comerciante se apaixona pela filha do imperador. E o imperador manda prendê-lo e ameaça de matá-lo, né? Então a mãe vai lá e pede e oferece riquezas para que o imperador solte o filho. E aí ela oferece um navio. E tudo isso é no samba. Então entra uma sambadeira com um navio na cabeça. É como se fosse uma ópera
Um alto, uma ópera. Uma ópera do samba. Isso, de samba, uma ópera popular. E aí o que acontece? Uma ópera afro-brasileira. Isso, o rei vai sendo rígido na sua decisão, então ela vai oferecer um palácio. E vem entra uma outra sambadeira com um palácio na cabeça e oferece tantas coisas, né? E aí, hoje em dia você vê pessoas sambando com uma garrafa na cabeça. Já tem gente que samba também com a garrafa embaixo, né? Aí o que acontece? É uma pena, né? Mudou, né? Mudou. Porque antigamente eram adornos na cabeça. E a partir daí há essa história por trás do samba, né? E o Guará... Cara, interessante essas histórias. Eu lembro que lá por volta de 2007, quando eu comecei a me aventurar nesse negócio de vídeo, de editar vídeo, acho que quando começou mesmo esse negócio das redes sociais, né? O meu grande sonho, eu comprei uma máquina Fuji, daquela... Eu não, na verdade, a minha mãe. Comprou uma máquina... Confessando, né? Que aquele motivo. Aquela máquina Fuji, uma pequenininha, a maior resolução era 480 por 200 alguma coisa, nem lembro. E o meu sonho era eu sair entrevistando essas pessoas, conversando com essas pessoas, né? Antigas, para coletar as histórias, né? E fazer documentários. Só que não tinha dinheiro, não tinha coragem de fazer sem dinheiro e acabei que não fiz, né? E hoje esse negócio de podcast, essas histórias, tá aí viralizando. Se eu tivesse coragem naquela época, né? Tivesse feito, quem sabe, seria aí um pioneiro, hoje estivesse rico, ou não, né? Mas sim. Aí você me falando dessas histórias aí, eu lembro que a primeira pessoa que eu queria entrevistar era a minha avó, né? Que contava essas histórias. Interessante. Mas sim, fale sobre o Guará, o Lobo Guará. Então, no boi, tem um sambador que entra, né? O boi ele é feito, às vezes, de cipó. Ele é um objeto, na verdade, né? Não é um boi vivo. Sim, né? sim. Aí o sambador entra por baixo do boi. É uma escultura, e fica, uma estrutura, né? Isso, fica lá sambando. Alguns têm uma catirina que acompanha o boi também, um outro personagem, né? Ou um vaqueiro, um capataz que fica sempre junto com o boi sambando, né? São dois personagens. O Guará, ele se veste com roupas de lobo mesmo e às vezes sai correndo junto com o samba, assustando as crianças. E... Eu tinha raiva disso, viu? Tinha? Rapaz, esse negócio de assustar a criança. Isso não é coisa de Deus, não. Isso não é brincadeira. Eu acho que se fizer isso hoje é meio considerado fora do padrão, né? Hoje em dia deve ser muito... Tem que ter muito cuidado com isso, porque verdade. A sociedade mudou. A música Boi da Cara Preta, por exemplo, né? Não é? Que... Aí tem uma questão do aspecto disso que você está falando e tem também uma questão do aspecto racial também, né? Era o boi da cara preta que metia medo, né? Não era o boi da cara branca. Tinha que ser o da cara preta. Mas, voltando. Então, essas atividades, né? O boi mesmo, a brincadeira do boi, dizem que surgiu da história de um fazendeiro que tinha um boi que ele estimava muito, gostava muito desse boi e deixou aos cuidados de um capataz muito sincero, muito verdadeiro, que não costumava mentir. E esse fazendeiro tinha um outro vizinho fazendeiro que estava interessado em tomar a fazenda, tinha inveja desse fazendeiro e tinha uma filha muito bonita. E pediu para a filha seduzir o capataz. E se enamoraram, até que um dia ela caiu doente e disse a ele que só ficaria curada se comesse a língua do boi do patrão dele, o boi que o patrão mais estimava.
E aí, para salvar a moça, o capataz vai e mata o boi. Então, o pai da jovem, interessado em tomar a fazenda, chega lá e propõe uma aposta. A aposta que seria que o capataz mentiria. Ah. E chama o capataz e o patrão pergunta pelo boi. Como é que estava o boi dele. E o capataz é sincero, diz que estava apaixonado e por conta que a jovem que ele estava enamorado caiu doente e pediu a língua do boi, ele acabou matando o boi do Deu patrão. Uma porrada no boi. É. E aí o patrão agradece a ele por ter sido verdadeiro, né? Porque quem perdeu foi o outro. o outro. Isso. Que massa. E aí divide o boi para os vizinhos, para todo mundo. Geralmente, nessas brincadeiras, tem certa parte do boi vai para fulano, para ciclano, pessoas conhecidas. Ah, então mata um boi mesmo. Não, é uma história, né, que se resume nisso aí. A partir daí surgiu Não, tu tá falando que nessas comemorações, a parte do boi... Aí o boi morre, divide o boi, depois alguns aqui em Parafuso o boi ressuscita, né? Ah, então o boi é cenográfico. Como, não mata o boi de verdade. Como acontece no Zé de Vale, né? Tudo aquilo é cenográfico. A coisa do rei matar o namorado da filha dele e tal, e a fazendeira tá dando aquilo ali, é tudo cenográfico também. Como também na Marujada. Havia uma marujada ali em Jacuípe, muito interessante, uma marujada que os sambadores, os cantores, né, os participantes, eles cantavam abrindo vozes em terças, né, fazendo uma segunda, fazendo vozes assim. E é raro você ver uma marujada, que também tem uma história, né, de um marujo que comete algo ilícito no navio, né? Diferente da chegança. A chegança já é mais o embate entre cristãos e mouros. Os cristãos tentando catequizar os mouros. Já a marujada é algo interno. Agora você falou dessa questão de cristãos. Eu fiquei sabendo que você é um cara religioso. Não diria religioso, né? Eu fiquei sabendo que teve até uma situação aí de um milagre contigo numa certa ida lá para Juazeiro do Norte. Isso foi... Quer dizer, aparentemente parece um milagre, mas vamos lá. Aos 11 anos eu fiz minha primeira ida ao Juazeiro do Norte. Eu estava ali em Cabo Santo Agostinho, num sítio. E morava nesse sítio. Me lembro muito o nome do sítio, meu Deus. Pavão, Engenho Pavão. Perto da usina Mercedes, por ali. E aí ia sair um caminhão de romeiros para o Juazeiro. Meu pai perguntou se eu queria ir, eu me animei e tal. E uma semana antes eu furei o dedão do pé com um arame. Fui passar por baixo de entre arames, aí furei o dedão do pé, ficou inchado, o dedo ficou enorme. E eu preocupado, porque o dia da viagem ia chegando e estava lá aquele dedão enorme. Como é que eu ia viajar com aquilo? Nem pisava direito mais. Até que no dia da viagem o dedo ficou bom. Caralho! E aí? Fiz a viagem de boa, chegou lá no Juazeiro, eu conheci muitos santuários, uma subida enorme a pé na época, né? Até o Alto do Horto, onde fica uma estátua do Padre Cícero, que tem uns 20 e poucos metros de altura. Aí, na volta da viagem, depois de acho que uns 3, 4 dias por lá, quando eu voltei, que cheguei em casa, o pé inchou de novo. Aí, poxa, será que isso foi... de milagre foi esse? O que aconteceu aí? Eu achei até... O Padre Cícero... egoísta, né? O milagre foi só para você ir só para eu ir, mas é assim... Mas você acha que foi milagre mesmo? Tempos depois eu estava até me deparando, eu estava lendo um livro chamado Metamedicina, né?
Poder da mente. A saúde muito ligada também à maneira que você pensa, né? Inclusive tem uma parte do livro curiosa de um mecânico lá na Rússia que entra num vagão de frigorífico, num trem, para consertar, né? E de repente a porta bate e ele fica lá preso nesse vagão frigorífico. Aí ele começa a se desesperar por conta do clima lá dentro, né? E aí no outro dia eu encontro ele lá durinho, morto, no trem duro, parecendo uma pedra. Aí o pessoal estranha, porque ele foi consertar justamente o frigorífico. O ar-condicionado. E lá dentro estava com 26 graus. Então a mente dele, a mente acabou... Produzir uma situação. Isso. A gente usa apenas 10% da nossa capacidade mental, nós não né? sabemos o limite do nosso... A gente tem poder, a nossa mente tem poder que a gente não consegue acessar. E às vezes a gente acessa acidentalmente. Deve ter sido o caso Eu não desse sei se dedão isso meu. explica os milagres, né? Também, Mas- provavelmente é. É importante também você ter algo para se pendurar, um Deus para você se pendurar nele, para não cair, né? Durante a vida. Isso também é parte de alguns pensamentos humanos que acabam dando mais sentido à sua passagem no planeta. Então, eu acho importante você ter uma religião, seja qual for. Agora, Enoque, me conte aí um pouco mais sobre a sua experiência como maestro. Você estava falando que montou uma filarmônica em Camaçari. Não, eu participei de uma Você filarmônica. participou da Eu filarmônica. tocava na Filarmônica em 92. Certo. Mas Passamos um você tempo. fez um trabalho aqui em Camaçari com crianças. Foi um grupo com crianças tocando flauta doce. Ah, sim. Isso foi no final da década de 80. 88, 89 por aí. E aí desse grupo, inclusive, 2 dos participantes fizeram regência na faculdade, composição e regência, na UFMA. Era um grupo de cerca de 17 pré-adolescentes. Hoje já são pais e mães de família por aí, mas que foi uma experiência muito interessante, que eu guardo com muito carinho na memória. Foi esse grupo de crianças ou foi o grupo seu de forró que foi tocar lá no festival de comemoração de 50 anos do Deus do Diabo na Terra, né? Isso foi um evento da UNEB, Ah, nas cidades de Euclides da Cunha, Canudos e Monte Santo. Esse evento foi, não lembro aqui, 2011, por aí, 2010, 2012, mais ou menos nesse tempo. E um evento da UNEB dos 50 anos do filme Deus e Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que trata das questões do cangaço, sim, de Antônio Conselheiro, aquela... E fomos em Euclides da Cunha, um dia em Euclides da Cunha, o dia seguinte em Canudos, e no último dia, no terceiro dia, em Monte Santo. Aconteceu até um caso curioso em Monte Santo, né? Que o grupo resolveu subir a serra onde tem... Deixa eu temperar a garganta aqui com essa cachaça. Tomar uma para... essa cachaça passarinho bebe. Essa cachaça passarinho bebe, uma aguinha. Você bebe cachaça? Não, É mesmo? Cerveja? De vez em só quando. uma marca. Só uma marca? Só tem uma marca de cerveja que eu bebo. Não me diga não, porque não pagaram pra gente. Cimidão. Eu não fui habituado Se quiser, lá embaixo tem. Não fui habituado a beber, assim, essas coisas com álcool. Tem cerveja lá que eu faço lá. Ah, é? Aquela Eu lá. lembro. De abacaxi, De abacaxi, Você gostou? Muito boa. É probiótico ali, faz bem. Muito bom. Você sabe que eu fiquei viciado naquilo, né? Não soube, não é mesmo? Isso é bom.
Mas Aquilo ali hoje- faz bem ao estômago, ao intestino. Refloresta as bactérias boas, né, do cólon do intestino. É bom. Pois é, o grupo, a gente estava lá. Eu pensava que a nossa apresentação seria à noite, né? Mas de repente o grupo subiu, ficou só eu, Daniel e o meu irmão Zezinho, cá embaixo, ajeitando o som, dando uma passada, né? E aí encheu de alunos da UNEB lá, no espaço que a gente estava. E eu com um short, uma camisa de meia, parecendo um mendigo, lá dando uma passada no som. Aí de repente a diretora chegou: vocês vão começar agora? O horário é agora. Já estava atrasado. É 15 horas. Você se 15, atrasa 14. muito? Você se acha um cabra pontual? Eu acho. Você se acha eu, pontual? eu gosto de respeitar o horário também. E aí vai começar o show, cadê os caras? Cadê a turma, né? As meninas? Tudo orando lá em cima no monte. Não, elas foram só apreciar a paisagem. É uma caminhada, né? Monte Santo... Antônio Conselheiro construiu umas igrejinhas até o alto, com cada uma referente a a Via Sacra, né? Sim. Um ponto da Via Sacra. E aí, como o pessoal não tinha chegado e era a hora de começar, eu tinha uns cordéis que tinha feito lá sobre o Nordeste para frente, um espetáculo de teatro que eu criei de educação para o turismo no Nordeste. E aconteceu que eu tive que improvisar, né? Ficou tocando sozinho. O Daniel pegou o zabumba, o Zezinho pegou o triângulo, e aí eu perguntava ao pessoal sobre o Nordeste, né? Perguntei, por exemplo, que eu daria um cordel para o aluno, alguém da plateia, que respondesse qual é a única capital de estado nordestino que não é banhada pelo litoral. João Pessoa. Não, é Teresina. Eita. Teresina. Pois é, Teresina. E quem respondia ganhava um cordel. Lia as trovas que tinha no cordel sobre Teresina. E aí eu cantava uma música do estado, né? Peguei um trem... Não, United States of, United States of, United States of Piauí. É uma música do Gonzaguinha, um shotzinho. E aí eu ia intercalando. Depois terminava a música, fazia outra pergunta sobre o Nordeste, aí depois Maranhão, Ceará, cada estado, uma característica do O estado. pessoal lá foi melhor do que eu aqui, né? Rapaz, pela quantidade de gente, eu diria que está no empate aí entre você e a turma lá. João Pessoa tem nome de gente. É a única capital no Brasil. Florianópolis, se fosse Floriano, era nome de gente, né? Tem uma cidade aqui no Piauí com esse nome, Floriano. Mas Florianópolis já não é tanto nome de gente, Mas né? São Paulo é nome de gente? Não, é Santo, São Paulo. Mas foi Foi gente. tem razão. Lhe peguei também. Mas o caso do João Pessoa é meio que chega até a ser estranho, né? Sim, mas o que é que isso tem a ver com Padinvô? É mesmo, né? O A Padre gente estava falando sobre Padinvô e foi... a conversa foi longe. É, Chegou até o Império. Eu tô até com medo de a gente não parar de conversar aqui. Essa conversa tá parecendo um rabo de lagartixa. A gente corta e nasce novo. Corta um ponto, nasce outro. Mas uma hora chega ao fim. O Padinvô é um grupo, inicialmente foi um grupo de música popular, né? Sim. A gente começou a fazer... E também teatro. A partir do Padinvô eu comecei a criar um espetáculo chamado Nordeste pra Frente, pendurado nas minhas experiências no Nordeste. E a gente cantava uma música, foi o que a gente apresentou na UNEB lá. Não apresentou porque a turma não estava inteira, mas foi... Foi Pintadas ou foi... Não, foi Monte Santo. Em Pintadas também fizemos o Nordeste pra Frente, a gente ia sempre na Semana de Cultura de lá. Inclusive, Pintadas,
O Tinga também tinha um festival de cultura muito bom. Em São Gabriel, lá depois ali naquela região de Irecê também Sim. tem uma cantoria muito boa. Tem um festival de música em Ibotirama também muito bom. Lá em Bom Jesus da Lapa. A Bahia, ela tem um teor cultural musical e poético muito interessante. Diversificado, né? Camaçari também já teve semanas de cultura. Participei de algumas aqui também. Em Conceição do Coité, nos anos 2000 até 2012, por aí, 2013. A gente ia muito a Coité. E Camaçari ainda tem esses festivais ainda de cultura? Eu não lembro. De vez em quando faz algumas coisinhas por aqui, por ali. Mas Atualmente, nada regular. do calendário assim, O acho que calendário... não. É. Você assiste muito filme, Nock? Assistia antigamente mais, agora eu tô pouco vendo filme. Você prefere terror ou romance? Rapaz, eu prefiro filmes que tem é meio bibliográfico, que tem a história de alguém. Um enredo, Não, um filme enredo. bibliográfico. Às vezes filmes contam uma vida real, uma coisa assim, de alguém que passou por um documentário, de alguém Sim. assim. Se você fosse um personagem, qual personagem você gostaria de ser? Rapaz, em termos de personagem, eu não me vejo assim. Que às vezes, por exemplo, tem pessoas que queriam seguir Jesus, queriam Sim. ser como Jesus, por exemplo, né? Geralmente você tem aquele, como é que eu diria, aquele ídolo, né? Eu às vezes não me encaixo muito nessas coisas de personagem, não. Eu acho que eu sou meio que tipo aquele cara meio que perfeccionista Você se acha perfeccionista? em algumas coisas. No meu trabalho, Certo. eu sinto um pouco perfeccionismo. Sim. Pelo meu desejo de que o meu trabalho seja realizado de uma forma satisfatória. Então, eu acho que eu tenho um pouco desse tipo assim, um jeito meio perfeccionista no trabalho. Em outras coisas até que nem muito, mas no trabalho eu busco um pouco isso. Você gosta de ler que tipo de livro? Eu gosto de ler muitos livros, né? Eu lembrei que eu recebi em casa um amigo, que foi da época de faculdade, o que ele me contou que eu que introduzi ele ao Bhagavad Gita, né? Porque existem vários livros religiosos e cada um tem algo interessante, né? Muita gente gosta de ler a Bíblia, né? Eu gosto de ler parte da Bíblia, né? De procurar um pouquinho aquelas semelhanças e diferenças com os dias de hoje, né? Sim. Na Bíblia. Mas eu tenho um gosto, que eu diria assim, de leitura bem diverso. Diversificado. Bem diversificado. Mas qual o seu livro de cabeceira, sei lá, um livro que você gosta de ler? Atualmente eu estou lendo um livro, estou terminando inclusive agora, um livro hindu, um livro que fala um pouco a história de um rei que teve um sonho. Na verdade, um rei que convidou os seus conselheiros para falar um pouco como é que estava as coisas no seu reinado. E aí cada um vai fazendo um relatório das coisas e ele acaba achando aquilo meio tedioso e ele dorme. E aí quando ele dorme, ele sonha que aconteceu uma catástrofe, né? Uma coisa inesperada, assim, com ele. E quando ele acorda, ele tem dúvida se a realidade era o que ele estava vendo no sonho ou o que ele estava vivenciando ali. E aí ele convida procura alguém, um conselheiro que pudesse orientá-lo, né? Um orientador. E vai achar justamente num cidadão que é torto. Ele tem 8 defeitos corporais, onde as pessoas olham e não veem naquela figura o
orientador do rei, mas é justamente aquele que o rei preferiu. E ia te perguntar se você gosta mais de rapadura ou de doce de leite. Que legal. Mas sim, responda. Por sinal, essa pergunta me lembrou, eu tive aqui os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste, eles eram as primeiras indústrias, né? Eu trouxe aqui uma rapadura para você do lado do Ceará. Legal. Essa aqui é na palha de banana, né? Essa é. Na corda de banana. Isso. Valeu. E eu não tenho nada para te dar para retribuir, mas te agradeço, viu? Agradeço muito. Vou comer essa aqui com farinha. Que legal. Pois é. Rapadura come com farinha ou com leite? Rapaz, geralmente quem toma café, né, ao invés de adoçar café. Eu lembro que a minha avó colocava come rapadura e bebe uns golinhos de café, né, adoça a boca com a rapadura e toma o café amargo. Porque de doce já basta a vida, né, e a rapadura. Verdade. Mas eu tive a oportunidade de passar por vários doces e atrás da rapadura tem toda uma comunidade naquela região ali do Ceará. E até, uma tradição também, né? E até aqui no litoral brasileiro, no litoral nordestino, né? Tinha até uma lei antiga que você não podia criar gado a 100 quilômetros, porque esses 100 quilômetros do litoral era reservado só para a plantação da cana-de-açúcar, né? Então, uma das riquezas que manteve o Brasil na época do Brasil Colônia, Brasil Império, foi aqui essa região nordestina, Alagoas, Pernambuco, na plantação de cana-de-açúcar. Pois é. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, será um prazer e estou à sua disposição. Qualquer coisa, conte comigo para a gente estar aqui batendo essa conversa que foi muito agradável para mim. E você que está em casa, que nos acompanhou até agora, solicito, peço encarecidamente que se inscreva aí no canal, curta nossos vídeos, compartilhe e nos siga aí nas redes sociais, tá bom? Nos encontraremos num próximo episódio do Camaçari Pode Mais. Um abraço e até lá. Salve a terra por todos querida, majestosa cidade baiana, de um povo com alma guerrida, sob o sol és a mais soberana.